E é bom estar aqui com a igreja nesse culto de ceia. Nós vamos cear hoje. Eu queria ler com você, nós caminharmos por Filipenses capítulo 2. Eu peço perdão, não falei com o pessoal do Multimídia hoje, mas a gente vai com Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, se possível na NVI, que é a Bíblia que eu tenho usado comumente aqui. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí em Filipenses. A gente vai caminhar com alguns versos aqui da Palavra de Deus. Aleluia. Diz assim, tá aí? Muito bom, obrigado. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo tão bom que tivemos. Tua palavra é a verdade, Pai. Ilumina-nos, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Pai. Fala ao nosso espírito profundamente hoje. Nós te pedimos, a tua igreja precisa, Pai, eu preciso, nós somos o teu corpo e precisamos, ó Pai, da luz que somente a tua palavra pode nos dar. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Você sabe, irmãos, nesse dia de domingo, é muito bom estar aqui e falar de textos, né, da palavra de Deus, de um texto tão lindo como esse, Filipenses capítulo 2. Paulo escreveu à igreja, é um texto que Paulo escreveu à igreja de Filipos. E o que é interessante é que essa palavra ele está escrevendo para os crentes, para a igreja, para os irmãos. E ele amava muito esses irmãos. Essa também é chamada da carta da alegria. Paulo fala a palavra alegria, regozijar, gozo, assim, essas palavras, né, que remetem à alegria 47 vezes, só nesses 4 capítulos. Então, significa que a igreja precisava disso, de alegria. Quantos aqui estão alegres? Amém? E se você não está, a palavra de Deus diz, alegre-se, alegrai-vos sempre no Senhor. Capítulo 4 diz isso, alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria está nele, amém? É nele que está a nossa alegria. E no verso 1, ele filtra aqui as pessoas a qual ele está passando essa mensagem. É meio que anunciando o público que ele vai falar. E na Bíblia de Jerusalém, esse verso 1, ele está assim, eu achei tão mais, aquilo que eu gostaria de falar, né, tão mais próximo. Ela é uma tradução tão linda que diz assim, portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão. Paulo está chamando o seu público aqui e ele está perguntando, olha, vocês, igreja, vocês são aqueles que têm encontrado algum conforto em Jesus Cristo, mesmo no meio das duras tribulações? Será que essa pergunta cabe para nós aqui? Com certeza. Você tem encontrado conforto em Cristo, mesmo em meio aos mais duros terremotos, a mais dura tempestade, aos piores dias da sua vida, talvez? Você tem encontrado conforto em Jesus Cristo? Outra pergunta, você se sente consolado pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, que nós cantamos aqui, e o seu amor para com Ele também, você o entrega, e também no amor dos seus irmãos, você se sente consolado por esse grande amor? Ele está filtrando aqui na terceira pergunta agora, você tem comunhão com Deus, com Cristo e com seus irmãos, através da pessoa do Espírito Santo?
Ele está separando aqui o público. Somente essas pessoas agora vão entender essa palavra. Então, se você está nessa condição e encontrou conforto em Jesus, se sente consolado pelo amor de Deus, do Pai e pelos seus irmãos, e também tem comunhão com Deus através de Cristo e o Espírito Santo, é para nós. Essa palavra é para os crentes em Jesus. E aí no verso 2 ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo deseja agora que a igreja imite a Jesus. Ele está convidando a igreja a separar-se, né? Ele diz em outro verso: sede então os meus imitadores. No capítulo 3 ele fala: irmãos, podem me copiar, porque podem copiar o padrão que está estabelecido, que eu tenho vos dito, e é o padrão aqui do capítulo 2. E ele fala: eu tenho muita alegria, a alegria do pastor Paulo aqui, né? O pastor da igreja. Eu tenho muita alegria de que vocês sejam um só Espírito, batizados em um só Senhor, que vocês tenham unidade em amor, tenham o mesmo modo de pensar. Aleluia, isso aqui é difícil, porque nós temos personalidades muito diferentes, não é mesmo? A gente que cada um tem o seu jeito. E Deus, Ele ama a sua individualidade, mas porque Ele criou, mas através do Espírito Santo existe um modo correto, um padrão de atitude que todo cristão deve ter. Então Paulo, como ele tinha experimentado o Espírito Santo, né, na sua conversão, e ele tinha muita intimidade com Deus, durante tempos ouvia diretamente o Senhor em Espírito, ele sabia que o Espírito Santo produziria fruto na igreja, se a igreja assim deixasse, produziria fruto de amor, de unidade, de imitação de Deus. E aqui imitação para nós, né, brasileiros, aqui imitação é uma palavra complicada, né? Porque tudo que é imitação a gente leva de uma maneira ruim, né? Isso aqui é imitação. Você vai lá na 25, tem o que lá? Um monte de imitação. Comprar essa bolsa aqui, Louis Vuitton, né? Louis Vintão, R$20, né? Louis Vuitton, na 25 de março. É assim, a gente acha que imitação é imitação barata, a gente não pode comprar, então vai na imitação mesmo. Mas não é dessa imitação. Você não é uma péssima imitação, né? Não deve ser. Não é isso que Paulo está falando aqui, quando diz assim, imitem. Diz que você deve ser uma cópia autêntica de Jesus. Amém? Diz que você tem que ser uma cópia autêntica daquele que caminhou com os discípulos aqui naquele tempo. E isso somente o Espírito Santo pode fazer por nós. Nós não convivemos com Jesus, mas o Espírito Santo, que é o Espírito que ressuscitou Ele dos mortos, habita dentro de mim e de você. Ele nos capacita para sermos cópias idênticas. Você não é uma cópia da 25, irmão. Não deve ser, não seja. Seja uma imitação autêntica de Jesus. Que Deus olhe para você e veja Jesus Cristo, aleluia. Então, ele sabia disso tudo, e ele diz que devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo, e a mesma disposição uns para com os outros, né? E ele fala aqui de Jesus, né? do exemplo de Cristo, mas antes, no verso 3, ele dá aqui o fruto, o resultado de quem está nessa condição. Então, você é consolado pelo amor, está no conforto do amor de Deus, é consolado pelo amor dos irmãos, você tem o Espírito Santo. Qual é o fruto? O fruto é aí no verso 3, nada façam, vamos aí, no 2, 3, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, porque assim que procedem os que são desse mundo. São ambiciosos, cheios de vaidade, certo? Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aí o 4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele dá aqui o objetivo. Paulo está mostrando para a gente qual que é o objetivo de ser igreja, irmãos. Qual que é o objetivo de você ter o Espírito Santo, ser consolado no amor de Deus. Você recebeu Jesus, você teve um encontro com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo habita dentro de você. A palavra de Deus diz que ele tem uma mente, eu preguei isso na última vez aqui, que ele tem sentimentos, porque ele não é uma entidade, ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele está intimamente interessado em você, ligado em você, e como vontade que ele tem, a própria vontade de Deus é que você se pareça mais com Jesus. É por isso que quando você o recebe com
a salvação, o doce presente do Espírito Santo, você já não vai morto para o céu, porque agora você é salvo e você tem a vida eterna, e Deus não mata você, Ele não encerra o ciclo, pelo contrário, Ele quer que você seja Jesus aqui na terra, e Ele dá o padrão: olha, imitem a Cristo e nada façam mais como vocês faziam antes, por egoísmo, olhando para si mesmos, sendo amantes de si mesmos, mas busquem os interesses dos outros. Os interesses desses irmãos aqui que estão na comunidade dos discípulos. Busque o interesse dessa pessoa que está aí do seu lado. Será que você sabe qual que é o interesse dela, o que ela tem desejado nesses dias? Isso está intimamente ligado a uma experiência com o Espírito Santo. E, irmãos, o mundo às vezes tem isso. Sim ou não? O mundo, nessa prática, às vezes, de obras e caridade, ele tem isso. Ontem eu estava em casa, estava vendo um programa de televisão, junto com a Lari, e a gente, ali estava muito frio, né? Aquela coisa gostosa, sábado à tarde, os dois na coberta, é bom, né? Aleluia. E aí, a gente ligou a televisão, estava passando lá um programa do Huck, né? Não é o herói, é o Luciano Huck. Ele estava com um programa, um quadro lá da Árvore dos Desejos. Nunca tinha visto esse quadro, né? Sábado à tarde, geralmente, não estou em casa. Mas aí eu estava lá e vi, e aí ele foi numa escola, não sei se você viu, ele foi numa escola lá no interior do Paraná. Resumi bastante. E aí ele deu um cartão para cada criança lá da escola preencher qual era o sonho da vida dela. Qual era o sonho da vida dela. E aí, o que ela desejava? Já que era a Árvore dos Desejos, né, o quadro. E as crianças escreveram. Ele leu todos, um por um. E aí ele chamou para conversar somente aquelas crianças que tinham pedido coisas que não eram para elas, mas eram para o outro. Uma lá escreveu: o sonho do meu primo é conhecer um estádio de futebol. O sonho do meu pai é visitar lá a família dele lá na Europa, né? os descendentes, aqueles que geraram ele, que o vô dele veio lá da Europa de navio. Esse era o sonho. E aí os sonhos que foram das crianças para os outros, todos foram realizados. Olha que interessante. E teve um lá que mexeu muito com a gente, né? Uma criança que ele ama tocar sanfona. Isso foi lindo, né? Irmã, você chorou? Irmã, eu ri e chorava ao mesmo tempo. É uma coisa bizarra. A Larissa ficou rindo na minha cara. Porque a criança tocava uma sanfona lá. Tinha aula, aquela coisa assim de tocar, mas os baixos da sanfona estavam tudo quebrado. Muito pobre. Família de pessoas que cuidam da roça, assim. Família muito pobre, não tinha dinheiro para comprar. A produção levou o menino lá para São Paulo, aqui para São Paulo. Ele conheceu o Michel Teló, né, que não é, mano, corta essa parte do vídeo, né? E aí o Michel falou assim para ele: toca aí, quero tocar com você a sanfona. Aí ele tocou com a sanfoninha dele lá toda quebrada. Falei assim: mas essa sanfona aí não alcança, né? Ele não alcança. Aí ele: tá vendo essa sanfona aqui? É para você, irmãos. Essa hora eu não me aguentei, porque eu achei, nossa, foi forte demais. Você vê uma criança, o sonho da vida dela era ter uma sanfona. E os sonhos de cada criança que pensaram no próximo foi realizado. E aqui o Espírito Santo já falava ali comigo, falou assim: olha, o mundo tem isso. Está no coração dessas crianças. A criança, ela tem isso no interior dela. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é que meu pai tenha um emprego. Meu sonho é que minha mãe consiga tal coisa. Meu sonho é que... Sabe, teve gente que pediu para o primo, teve gente que pediu para o irmão. Assim, isso está no mundo também. Mas aqui a mente do Espírito, porque a vida vai nos machucando e vai nos ensinando a pensar. Nós, na verdade, já nascemos pensando apenas em nós mesmos. Mas a vida vai nos ensinando a cada vez mais pensar em nós. É o meu dinheiro, é o meu tempo, são as minhas coisas, os meus recursos, eu preciso me dar bem, eu preciso fazer. Só que a mente do Espírito, ela vai muito além da caridade. Ela vai muito além da caridade desse mundo, dos bens desse mundo, que as pessoas fazem até para os outros, porque ela age em todo o tempo. A mente do Espírito está ligada todo o tempo em nós. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, diz isso. Vós, amados, vós tendes a mente de Cristo. E a mente de Cristo pensa o quê? As coisas da terra? Não, as coisas do alto. E por isso que amar os irmãos e cuidar das coisas, dos interesses dos irmãos, é fruto daquele que é consolado, daquele que é confortado em amor por Deus e que tem o fruto do Espírito. E aí, no verso 5, ele dá o padrão, começa o padrão, e ele diz aqui: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha, ele está falando, imitem. Seja uma imitação autêntica, como eu falei.
E ele começa aqui um hino, um poema. Você pode perceber aí quem está com a Bíblia aberta. Você pode perceber que na sua Bíblia ele tem até uma outra diagramação. Por quê? Paulo está fazendo uma citação. Era um hino da igreja antiga, da igreja primitiva, ou uma citação que ele mesmo havia feito anteriormente, mas a igreja conhecia esse trecho. E é um dos trechos mais famosos das Sagradas Escrituras, porque Paulo está falando do texto que mostra a humilhação do próprio Senhor Jesus e termina com a exaltação dele. Os irmãos conheciam essa peça, eles conheciam essa parte. E ele diz aqui, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu quero caminhar por 4 características principais de Jesus nesse texto. E diz assim, que embora sendo Deus, ou o qual sendo Deus, então Paulo está mostrando aqui que Jesus Cristo era Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Já está mostrando aqui que Jesus, sendo Deus, na sua divindade, toda a glória, pré-existindo com o Pai e sendo Filho, junto com o Espírito Santo, ele estava lá no Gênesis, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo atuou na criação, Jesus Cristo atuou na sua criação, amado. Ele estava lá em todo o tempo, mas ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se. Ele entendeu que deveria haver um evento para que eu e você fôssemos reconectados ao Pai novamente. E aí ele diz, mas esvaziou-se, ou aniquilou-se. Isso é um total contraste com o que existe hoje no nosso mundo, porque as pessoas buscam ascender, buscam subir, buscam ter cargos, buscam se elevar. Elas querem ser grandes. Você precisa crescer. Então você vive em função do crescimento. As igrejas, infelizmente, estão caindo nisso. Os homens de Deus, antes conhecidos pela sua humildade, estão sendo conhecidos pelo seu poder e grandeza e pela sua grande riqueza. Mas Jesus tomou um caminho inverso, tomou o caminho da humilhação. Cristo, ele veio na forma de Deus e veio como Adão veio. Lembre-se que Paulo chama Cristo de segundo Adão. Esvaziar-se é mover-se para baixo. Esvaziar-se é dizer, como cantamos, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Jesus no Getsemane, totalmente ali, sozinho, na sua oração, orou 3 vezes ao Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele estava ali se aniquilando ou esvaziando-se de tudo que ele tinha no seu interior, de tudo que ele tinha ali de glória, não no seu interior, mas de toda a glória, de todo o poder que existia nos céus, para que ele pudesse tomar as suas próprias atitudes, porque Jesus estava sentindo aquela dor na sua carne. Esvaziar-se é dizer, não a minha vontade, mas a tua. Não é possível dizer-me, eis-me aqui. Irmãos, quando eu estou cheio de mim mesmo, estou cheio dos meus projetos e vontades, que são um fim em si mesmos, é muito mais gratificante e traz muito mais alegria e satisfação saber que estou caminhando com Jesus para um propósito. Você acorda de manhã, abre os seus olhos, vai lavar o seu rosto, e não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você lembra que a sua vida está caminhando para um propósito eterno. Você tem um alvo. A sua vida não é um desperdício. Os seus dias têm sido vividos com um propósito em mente. Diariamente você se recorda e se lembra, Jesus, como Samuel disse, Jesus voltará. Jesus está voltando. Ele me confiou uma palavra, Ele me confiou o dom, Ele me confiou dons para servir a igreja. Alguns têm apenas um, alguns têm 2, outros têm 5, outros têm 10. A palavra diz. Mas Ele confiou algo para você, com vistas da edificação dos santos.
Essas pessoas que estão ao seu lado são os santos de Jesus Cristo que Ele colocou. E também as pessoas que estão lá fora. O crente serve as pessoas que estão no mundo, sim ou não? Com certeza serve. Mesmo em frente à humilhação, mesmo em frente às dificuldades, Jesus nos convida, pela sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, sirva, na verdade, humilhe-se, né? Aniquile-se. Seja esvaziado dos seus direitos. O segundo ponto diz que, além de se esvaziou, ele veio a ser servo. Diga comigo, servo. Jesus não somente se esvaziou, mas após você aniquilar a sua vontade humana, aniquilar os seus direitos, aniquilar as coisas que talvez seriam os seus maiores sonhos, mas Jesus diz, eu quero trocar os seus sonhos. Eu criei você para cumprir um propósito eterno, para resplandecer frente a esse mundo, para ser a imitação autêntica do meu Filho Jesus, é isso que Deus te diz. E depois que você aniquila-se a si mesmo, depois que você se mata, né? Que a cruz ela vem para matar o velho homem. Você precisa ser cheio de alguma coisa. Você precisa ter forma de algo. Antes olhavam para você e te viam com qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa desse mundo. Agora elas vão falar que vem algo novo. Tem uma outra forma. Está parecendo diferente. E qual é a forma que Jesus tomou, irmãos? A forma de servo. Ele veio como humano. Nasceu num lar. Uma família tão preciosa. Tinha direitos. Trabalhou, serviu os seus pais durante 30 anos, mas assumiu o tempo todo a forma de um servo. E Paulo aqui, ele não fala que o servo, a palavra servo, ela é muito polida, né? Ela é muito bonita. Eu quero te servir, meu irmão. Não é assim que a gente fala? Não, eu estou aqui para servir. Mas a tradução autêntica mesmo dessa palavra significa escravo. E aqui dói mais. Escravo significa aquele que está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Aleluia. É tão bonito, né? Quando você está dirigindo, está no trânsito, aí você vê lá no carro, propriedade exclusiva de Jesus. Mas e quem está dentro? Porque o carro, ele não tem vontade. Não é? O carro não, ele precisa de um motorista. Amém. Você é realmente a propriedade exclusiva? É o servo, escravo, para fazer a vontade do Pai. Em João 13 tem o texto, assim, um texto que joga toda a expectativa dos discípulos de que Jesus seria aquele que viria com mão forte, com espada, com escudo, com armadura, tomar o governo romano e livrar Israel. Por quê? No último momento ali, na última ceia, o que Jesus faz, irmãos? Ele pega uma toalha, enquanto os discípulos esperassem que ele tomasse a forma de um guerreiro e lutasse contra tudo que impedia Israel de ser um reino novamente, ele não tomou a armadura, ele tomou a toalha. Ele pegou a toalha e colocou e cingiu-se com a toalha. É muito constrangedor. Porque você tem uma expectativa que a pessoa vai subir, vai vir com tudo, e agora vai acontecer, porque Jesus falou que são os últimos momentos, então agora que ele vai fazer acontecer aqui, que o reino dele seja estabelecido, e nós vamos corear Jesus rei aqui. Não foi isso que aconteceu. Ele pega uma toalha e toma a mesma atitude que os escravos da casa tomavam. Aqueles que tinham posses, podiam ter um escravo na casa, que era somente responsável para lavar os pés daqueles que chegavam da rua. Não tinha pavimentação, eles chegavam com o pé sujo, né? Barro, aquela coisa ruim. E para entrar em casa vinha um escravo, com uma bacia e uma toalha cingida na cintura. Ele ajoelhava com a bacia, colocava o pé do Senhor, lavava, tirava toda aquela terra, aquela sujeira, e secava, para que o Senhor entrasse na casa. Certo? Pedro disse, não, Senhor, o meu é muita humilhação isso, é muito constrangimento, eu não quero. E Jesus disse, se você não deixar eu lavar o seu pé, então não tem parte comigo. Jesus está dizendo o propósito dele, é ser servo. Ele veio para servir. E não para ser servido.
O princípio aqui é que Paulo nos ensina que da mesma maneira como Jesus veio para ser servo, devemos servir aos nossos semelhantes. Não com medo, não porque alguém está falando, não para obter algum tipo de reconhecimento. As pessoas servem com o objetivo de terem algo em troca, geralmente, não é? E esse pensamento de que, eu vou servir, mas eu preciso ser reconhecido. Esse pensamento precisa ser extirpado, precisa morrer do nosso meio. Porque o servo não espera nada em troca. O escravo, ele está pronto para entender ali o tempo todo que o trabalho dele é lavar pés. E ele é reconhecido para lavar pés, chamado para lavar pés. Você está entendendo onde a palavra de Deus está chegando aqui, irmãos? Deus está nos chamando para servir num nível de constrangimento. Não que você vai lavar o pé do seu irmão, não é isso. Aqui é no sentido ilustrativo, figurado. Paulo está nos ensinando a servir numa medida de autoconstrangimento, sem esperar nada em troca, sem esperar um salário, sem esperar um reconhecimento. Fala assim, olha, está aqui a Nete, ela trabalhou muito, ela serviu. Vamos bater palmas para a Nete, não é verdade? Afinal de contas, ela é uma excelente mulher e sabe toda essa coisa. Não é isso. Jesus nos chama para nos esvaziarmos, aniquilarmos a nossa vontade e servirmos ao nosso próximo sem esperar nada em troca. Alguns anos atrás eu estive em Goiânia numa conferência e um rapaz me hospedou na casa dele. Eu fui sem salário. Eu estava com o Arthur. Cadê o Arthur? Arthur? Aí, esse irmão aqui, abençoado. A gente foi para uma conferência lá em Goiânia, o Du estava também, certo? E aí a gente, para economizar, um dos irmãos lá falou, não, recebo vocês na minha casa. Você lembra, Arthur? Thales, né? Recebeu a gente e ele deu a cama dele e a cama do irmão dele para eu e o Arthur dormirmos. Era uma beliche. Uma casa simples, irmãos, simples. Aparecida de Goiânia, não era nem Goiânia. Era mais interior, assim, e aquele irmão foi nos buscar no aeroporto, não é? Foi buscar a gente no aeroporto, levou a gente para a casa dele, muito longe do aeroporto, deu a melhor cama, o chuveiro, serviu a gente com melhor comida, a roupa de cama limpa, tudo aquilo bem servido, e nos levava para o prédio nos momentos que precisava, voltava e nos levou para o aeroporto de novo. E ao final do passeio, ao final da conferência, eu falei assim para ele, olha, eu separei um dinheiro aqui, eu queria te agradecer por esse tempo. Né? Eu separei um valor, eu e o Arthur falamos, vamos abençoar a vida do irmão, né? E ele não quis aceitar, aí eu fico naquela coisa, sabe? Não, está aqui, eu vou jogar aqui na sua cama. Não, irmão, não quero. Aí fica aquela briga, né? Aí ele falou uma coisa que me quebrou. Ele falou assim, irmão, se você me pagar, você está me impedindo de colher os frutos de ter servido você. Eu não te servi aqui para receber dinheiro. Eu servi aqui porque eu te amo. Eu amo Jesus. O seu dinheiro está invalidando o meu serviço. Aí eu, tá bom, irmão. Me desculpa. Constrangedor. Aprendi. Você é servo ou está esperando alguma coisa? Se queremos viver como Jesus, se você diz que você é dele, que você o serve, como você canta aqui, lembre-se, Jesus não foi obrigado a servir. E não é ninguém aqui, nenhum pastor, nenhum líder que vai falar, irmão, você precisa ser servo. Porque é uma obrigação. Na verdade, o servir é fruto daquele que recebeu o Espírito Santo. Então, quando eu vejo um crente que não serve, um crente folgado, um crente que não está nem aí para nada, eu chego a pensar, uau, mas será que o mesmo Espírito que está em mim está dentro dele mesmo? Será que temos realmente o mesmo Espírito? Porque você tem muito trabalho para calar a voz do Espírito aí dentro de você. Você tem que ter muito trabalho. Porque se é o mesmo Espírito que habita em mim, habita dentro de você, ele está gritando para que você ame a igreja do Senhor, sirva os irmãos e ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque não sou eu que estou falando isso, não vai ser seu líder. O Espírito Santo está gemendo dentro de você. E você pode calar ele. E viver uma vida que não vale a pena. Existe esse tipo de pessoas, né? Existe o crente que foi consolado pelo Espírito Santo, encontrou conforto em Jesus Cristo,
e teve a experiência da unidade da igreja, do corpo, e ele vive aquém a tudo, como se nada tivesse acontecendo ao redor dele. E aí eu percebo uma coisa, que essa pessoa vem à igreja, vem aos cultos e é infeliz. E você está vivendo uma vida totalmente contrária à vida que Jesus sonhou para você. Porque o serviço, amado, não é para você servir uma visão, um homem, um projeto. O serviço dá propósito para a sua vida. Deus te criou para isso. Você já viu alguma coisa que foi criada para isso e ela não é usada para isso? Qual que é o problema? Você já tentou parafusar um parafuso com um martelo? Ou com uma faca? É horrível. Deus não te criou para essa vida vazia. Deus te criou para uma vida com um propósito. E você pode servir em muitas coisas. Em muitas coisas. Você pode servir desde pastoreando, liderando. Você pode servir recebendo os irmãos ali fora no nosso estacionamento, que não temos ainda, ore por isso, mas pela rua ali, que os irmãos estão lá agora passando um frio de 10 graus. Mas são poucos que querem, não é? Afinal de contas, é mais gostoso, né, ficar quentinho, mais gostoso ficar aqui, né, vou levando, isso é muito compromisso, e aí você é infeliz. O evangelho não faz sentido, o evangelho não te atinge mais. As pessoas olham para você, aí elas não veem muita diferença, porque tem o espírita, tem o da Umbanda e tem o evangélico. Você está entendendo? E aí você está seguindo. Não fala palavrão, não bebe, né? Não faz sexo antes do casamento, e não comete adultério, é fiel à sua esposa, e é isso, ser crente é isso. Não é. É tomar a forma de servo. Tome a forma de servo. Em terceiro lugar, Paulo continua dizendo, e sendo encontrado, no verso 8, acompanhe comigo, sendo encontrado em forma humana. E aqui, Paulo, no mesmo texto, exalta, tanto que Jesus Cristo, era 100% Deus, porque abandonou a sua glória e seu poder, e foi revestido de uma forma humana, totalmente humilhante. E isso aqui é uma das coisas que difere aquilo que nós amamos e seguimos de qualquer outra coisa desse mundo, porque você vai perguntar para aquele que serve a algum Deus, e em nenhum outro lugar se fala de um Deus que tomou forma humana para morrer pelas pessoas que serviriam a Ele, ou que foram criadas para servi-lo. É algo bizarro. Paulo está falando para a igreja, isso daqui é uma loucura. O que nós acreditamos, ninguém mais acredita. É por isso que o cristianismo não pode ser comparado a nada que está aí fora. E ele continua dizendo, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Parece que não para de afundar mais. A gente está falando de se aniquilar, esvaziar-se, ser servo, e agora o terceiro ponto é ser humilhado. E quem aqui gosta de ser humilhado, né? Chegar aqui bem alegre, todos os humilhados aqui que gostam de ser humilhados, deem um brado de vitória ao Senhor. Não vai dar, porque ninguém gosta de ser humilhado. A Bíblia diz que Jesus a si mesmo se humilhou. Isso quer dizer o quê? Que ele pôs de lado todos os direitos, presta atenção, direitos. Quais eram os direitos de Deus? Governar, poder, autoridade, honra, justiça. Certo? O que está lá em Gênesis? Não pequeis, porque todo aquele que pecar, morrerá. O direito de Deus é a vida eterna. Esses são os seus direitos. O direito da divindade. Agora Jesus não. Jesus, ele abandonou o direito. Ele veio e humilhou-se
Todos nós temos direito. O direito à justiça quando somos injustiçados. O direito a receber uma dívida quando não te pagaram. Sim ou não? Eu acho que tem, é o seu direito. Mas Jesus abandonou tudo isso. Jesus, como Deus, também não merecia a morte, pois nele não havia nenhum pecado. Mas ele entendeu que apenas se houvesse o Cordeiro, aleluia, que fosse morto, o sacrifício em definitivo, somente isso poderia salvar a humanidade. E todos aqueles que crescem no seu nome receberiam os direitos dele. O meu e o seu direito era a morte, por nós sermos pecadores. Mas Jesus abandonou os dele, para que através do seu sacrifício eu e você tivéssemos os direitos de Jesus, a vida eterna, o amor do Pai, a filiação. Você é filho de Deus. E você acha que você recebeu isso como? Porque você é bonzinho? Você pratica as coisas, jejua, ora? Não, você recebeu isso porque teve o Deus que veio, encarnou em forma humana e Ele abandonou os seus próprios direitos e entregou para você. Por isso que Ele tem toda a autoridade para falar lá em Mateus capítulo 4, 5 e 6. Quando Ele ressignifica, Ele dá um sentido novo a toda a lei. Olha, se te deverem algo, perdoe. Se não, nem empreste. Se te baterem num lado, dê o outro lado, dê outra face. Mas calma aí, é o meu direito. Somente Jesus pode falar isso, porque Ele viveu exatamente tudo isso que Ele pregou. Aleluia! As pessoas geralmente pensam que, eu posso dar meu jeitinho aqui, né? O jeitinho brasileiro, meu jeitinho, vou dar uma trapaceada só para eu passar de ano. Eu vou dar aqui o meu jeito de dar meu pulo do gato aqui no imposto de renda, afinal eu trabalhei, é um roubo, o governo já me rouba demais. Eu posso gastar meu dinheiro todo comigo mesmo, com o meu conforto, com as minhas coisas, afinal de contas eu trabalhei muito duro para isso, eu fiz muitas coisas, mas Jesus não diz isso. Paulo está ensinando que Jesus abandonou os seus direitos e tudo que Ele merecia. Como crentes, irmãos, devemos deixar de lado os nossos direitos, a fim de servirmos o nosso próximo. Qual foi a última vez que você fez isso? Você lembra? Eu estava preparando esse momento aqui e eu estava pensando nisso. Qual foi a última vez que eu vi uma coisa que eu tinha o direito de arrebentar e falar as verdades, mas eu fiquei quieto, falei, cala a boca, fiquei calado. Meu direito era a justiça, mas eu fiquei quieto. Qual a última vez que você foi injustiçado? O Espírito Santo falou dentro de você. Menos, calma, e você, obedeci, doeu, e aí você, tem aquela satisfação, aquela alegria de ter ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito, ter obedecido, ou não, o Espírito Santo falou dentro de você, filho, calma nada, 2 pés no peito, arrebentar a porta, eu vou falar mesmo, eu não sou trouxa, eu sou crente, mas não sou bobo, não é? Jesus nos ensina a sofrer o dano. Humilhar-se também significa perdoar. E tudo que nós vamos fazer aqui hoje, quando compartilhamos da ceia do Senhor e nos reunimos em família, isso é a tônica. O perdão de Jesus. Porque Romanos capítulo 5, verso 8 diz, e é um texto que eu já falei aqui muitas vezes, eu amo muito esse texto. Ele diz que Deus Pai enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, mesmo nós sendo ainda pecadores. Perdão é uma decisão. Ser servo é uma decisão. Humilhar-se é uma decisão. Esvaziar-se é uma decisão de todo aquele que tem o Espírito Santo. Perdoar é uma decisão. Repita comigo, perdoar é uma decisão. Quem aqui que sente de perdoar? Fui ofendido. Sofri prejuízo. Me caluniaram, falaram mal de mim, mentira, fofoca. Quem aqui
não sente a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, falar umas verdades também, e decide não perdoar, você entra aqui e tudo é muito bonito, e você tem o seu grupo e está tudo bem. Mas Jesus, através do seu sacrifício, nos ensina que perdoar é uma decisão. E a falta de perdão é uma ofensa gravíssima a Deus. Porque Deus nos perdoou quando tudo aquilo de pecado que existia em nós, Ele sabia de tudo. Você nem nasceu, nem tinha nascido. Eu e você não tínhamos nascido, mas Ele decidiu. Ele decidiu, vou enviar meu filho para perdoar o Rafael, para perdoar a irmã Mitico, vou enviar, sabendo de tudo terrível que a gente podia fazer. O mais vil pecador. Quando não perdoamos, irmãos, recusamos a graça, recusamos o sacrifício de Jesus. João diz em 1 João, como você pode dizer que ama a Deus sem amar ou sem perdoar o seu irmão? E por último, o verso 8, completando. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Diga, obediente. Obediente também. Obedecer é algo que só quem tem o Espírito Santo pode fazer, sim ou não? Um ímpio, um escravo desse mundo, um servo aí desse mundo, uma pessoa que está cega, jamais vai conseguir obedecer a Deus. Para ele, obedecer a Deus é loucura. Não, que Deus? Eu quero viver minha vida. Agora, obedecer foi a prática principal de Jesus. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque essa obediência não é obediência para que você tenha bênçãos, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque essa é uma palavra que pode falar assim, ó, você quer ser abençoado, você quer ser frutífero, você quer salvação, você quer, então tem que obedecer a Deus. E aí a gente condiciona a salvação à obediência, mas não é isso. Paulo não está falando isso. Paulo já está falando para aqueles que já confiaram na graça do Senhor e entenderam que nada podem em si mesmos, apenas ter fé em Jesus Cristo já são salvos. Essa é a graça. Mas a obediência é o fruto, diga, a obediência é o fruto daquele que teve uma experiência com Deus. Isso. Aquele que teve uma experiência e tem o Espírito habitando dentro dele. No meu antigo trabalho, anterior a esse que eu estou agora, a gente tinha uma célula, né? Era 20 minutos uma vez por semana lá. E o que acontecia? Tinha muitas pessoas que, a maior parte não eram crentes. Mas teve um que ficou sabendo do grupo, eu chamei ele. E ele era bem assim, religiosão, igreja pentecostal mesmo, aquela coisa. E ele falava, tinha aquelas moças, e tinha um rapaz também que toda reunião chorava. Toda reunião ali, o Espírito Santo tocava no coração deles, mas não foi para a salvação durante um bom tempo. E ele falava o quê quando ele tinha oportunidade? Vocês têm que obedecer. Vocês têm que obedecer a Deus. Como que você vai falar para alguém que ainda não teve a experiência de renovação de mente que ele tem que obedecer? É impossível. As pessoas ficavam escandalizadas. Eu falava, não, meu Deus. Não dá para falar, tem que obedecer para quem ainda não entendeu. Ou você obedece por medo, né? Que é a maioria do que os crentes fazem. Você tem medo de Deus, medo, assim como eu morria de medo dessa senhora sentada aqui na primeira fileira, quando ela falava bem grosso, tinha uma cinta bem grossa também. Ou você me obedece, e mesmo assim, pulava a cerca. Apanhava muito. Por quê? Porque aquele que não tem o seu coração convertido, o que ele faz quando a autoridade que ele teme não está por perto? Ele vai lá e pisa na bola, pisa na jaca, faz um monte de coisa errada, e aí quando a autoridade fica sabendo, aí o bicho pega. Eu não aprontava nada do lar da minha mãe, não era louco. Mas eu aprontava muito longe, ia lá para trás do prédio antigo da igreja ali que tinha, ali na rua Antônio de Fransilva, ia lá para trás, ficava correndo, ficava jogando papel higiênico do banheiro, era terrível, era treva. E aí depois o que acontecia? Os irmãos, né,
Muitos não estão aqui mais, aí falava, irmã Marta, seu filho é o pior de todos. E aí chegava em casa, apanhava, né? Eu fui o que apanhei mais? A Débora, ela fica indignada. Ela fala que eu não apanhei nada. A Deise apanhou mais. Era a mais arteira. Nem parece, né? Uma lei, de verdade. Mas é isso. E a mesma coisa acontece na palavra de Deus. Você acredita que Deus é aquele pai que ele não está presente. Ele não vê o que você vê no seu celular. Ele não vê o que você vê lá no seu computador. Ele não vê o que você está fazendo no seu trabalho. Ele está lá no trono dele, sei lá, lendo a Bíblia, checando qualquer outra coisa, menos olhando para você. E aí, quando você está na frente dos irmãos, bom, aleluia, Santíssimo Senhor, obrigado. Senhor, oh Deus maravilhoso, né? E aí você acha que isso passa. Pode até passar para mim, você pode fazer uma frente para cada um de nós aqui, mas amado, não dá fruto, sua vida não sai do lugar, é uma bagunça. E aí você acha que aqui os irmãos, os líderes vão ficar julgando você, e se tem algum líder que faz isso, está errado. Fica batendo, é errado. Meu coração, e o coração do verdadeiro pastor é falar o quê? Irmão, você está perdendo seus dias, está perdendo tempo, está, sabe, acabando com o seu propósito de Deus na sua vida. Você teve uma real experiência com esse Deus? Irmão, tem misericórdia. Não pisa no sangue de Jesus assim. Presta atenção. Foi pago um alto preço para que você pudesse ter essa liberdade. O que você tem feito com ela? É com esse coração. É coração de, não vai servir mais, você não serve mais para isso, quero você fora daqui. Não. Obedecer significa também aceitar a correção. Aceitar a disciplina. E aquele a quem entende que Deus é amor e que Ele é Pai, não vai ter jeito, você vai ser corrigido. Porque, lembra que nós estamos numa estrada para sermos igual a Jesus Cristo, Ele é o padrão, Romanos capítulo 12 diz isso. Jesus Cristo é o padrão, Ele é a forma. E aí você está nessa estrada e você, às vezes vai tomar, eu também, faço coisas que não são as mais corretas como um filho de Deus, e Deus, Ele me joga numa forma apertada lá, para caber e parecer mais com Jesus, e isso é a disciplina. Às vezes é assim mesmo, é angustiante. Em Hebreus capítulo 12 diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Amém. Pois qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Né? Diz aqui, terminando, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Já tentou criar um filho sem disciplinar? O que vai virar? Bandido. É isso mesmo, coisas terríveis. O pai que ama, disciplina. E o que acontecia toda vez que eu ia para o quarto e tinha que, virar para a cama lá, abaixar a calça. É humilhante. Mas eu não escolhia me humilhar, aí obrigado, né? Aí ela falava assim, você sabe o que eu estou te batendo? Aí eu, sei. Então, você está batendo, vou te bater por quê? Aí ela falava, aquilo era pior do que apanhar de cinta, né? Você tem que falar o seu erro. E ela falou assim, depois que ela batia, dava sentada, ela falava assim, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Porque eu amo você. Na hora eu não entendia, mas hoje, nossa, eu sou tão grato. Eu sou tão grato a Deus por ter me corrigido em momentos da minha vida que eu estava tomando outro rumo. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, que foi consolado pelo amor de Deus e que encontra conforto em Jesus, ele consegue até ficar feliz no momento da disciplina. Isso é muito profundo. Isso é muito superior. E eu não vou falar aqui para vocês que eu venci em todas essas coisas. Essa palavra atinge a mim. E eu preciso tanto dela. Tanto dela.
ele obedeceu e ele escolheu obedecer. E aqui Paulo chamava Jesus de segundo Adão, porque todas as vezes, ou quando Adão, estava aqui na terra, no jardim do Éden, a serpente contou para ele assim: se você comer, você vai ser igual a Deus, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele caiu nessa mentira. Adão, o primeiro Adão, quis comer para ser igual a Deus e caiu em desobediência. E ele não foi igual a Deus coisa nenhuma e recebeu a morte como maldição. Agora o segundo Adão, ele já era Deus, escolheu ser igual ao homem, veio e comeu da maldição do primeiro Adão, passou pela morte, obedeceu até a cruz. Por isso, Deus o exaltou. Verso 9. Por isso, Deus o exaltou. Repita aí, Deus o exaltou. Continue lendo. A mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que o nome de Jesus se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uou! Eu quero terminar dizendo isso. Hoje em dia existe um falso evangelho sendo pregado, em que diz que os homens são exaltados. Você quer exaltação maior do que a divindade morando dentro de você? Você não descobriu ainda o que é a preciosidade do Espírito Santo. Quer privilégio maior do que o poder de Deus habitando no seu interior? Eu vou te dar mais um. Vá para Filipenses capítulo 3, você vê qual que era o objetivo de Paulo, mesmo sendo açoitado, entregue aos açoites, aos naufrágios, às dificuldades financeiras. Capítulo 3, verso 20, ele traz ali a esperança para o povo de Deus, e ele diz: a nossa cidadania, capítulo 3, verso 20, meus irmãos, a minha cidadania, a nossa igreja, a nossa cidadania, porém, está onde? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E ele termina o quê? Dizendo: ele transformará, diga, ele transformará os nossos corpos humilhados. Coloque a mão no seu peito aí e diga assim: ele transformará o meu corpo humilhado, tornando-me semelhante ao seu corpo glorioso. Olha, se há uma glória maior do que ter o Espírito Santo morando dentro de você, uma exaltação maior, é quando chegarmos dos portões eternos e Ele dizer para mim e para você: filho, foste pouco no fiel, sobre o muito te colocarei. Bem-vindo ao gozo, à alegria do teu Senhor. Você vai ter um corpo como o dele, glorioso, e exaltá-lo por toda a eternidade. Essa é a exaltação no cristão. Talvez você esteja vivendo um momento que você esperava mais de Deus. Senhor, eu esperava mais. Senhor, eu esperava meu filho. Senhor, eu esperava estar com ele nos meus braços. Senhor, eu esperava a prosperidade abundante, sabe, a riqueza. Senhor, eu esperava aquela porta que não se abriu. Senhor, eu esperava. Diga para ele hoje: Senhor, eu espero a tua glória. Eu espero encontrar contigo na eternidade, Pai. Eu espero que nesse corpo cheio de dores, hoje que tenho, viver num corpo glorioso e apenas te adorar eternamente. Pai, eu espero servir os meus irmãos, porque a minha cidadania não é daqui, do Brasil, do planeta Terra. Minha cidadania é os céus, porque habita em mim o precioso, doce Espírito Santo. Baixe sua face, feche seus olhos, faça sua oração. Pai, lembra-nos da preciosidade que é ter o doce Espírito todos os dias da nossa vida. Lembra-nos que o Senhor Jesus, como diz esse hino tão precioso da Escritura,
abdicou do seu trono de glória e majestade, esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se, se humilhou tomando forma humana, passou fome, sede, sofreu na sua carne as dores, e ainda mais foi escravo, serviu, cingiu a sua cintura com a toalha que só os escravos mais baixos usavam para lavar os pés dos seus discípulos. Ele ainda humilhou-se a si mesmo, não recebendo aquilo que era por seu direito, mas foi obediente, dando todo o seu direito a nós, pobres pecadores, que confiando na sua graça e no seu nome, recebêssemos tudo aquilo que é dele, e nós temos a vida eterna, nós temos o doce Espírito Santo, nós temos amigos, família, muitos irmãos. Pai, nos livra das vozes do diabo, que diariamente nos falam aquilo que não temos, que diariamente nos mostra aquilo que ainda não somos. O diabo nunca vai falar que somos filhos de Deus, que recebemos uma herança que não se corrompe, porque ele sabe o poder que isso vai trazer nas nossas vidas. Agora a tua palavra nos ensina que quando somos servos, escolhemos servir, escolhemos nos humilhar, quando escolhemos obedecer, temos um galardão que não é dessa terra. Não seremos reconhecidos aqui, o nosso tesouro está nos céus. Pai, lembra-nos disso, que haja liberalidade, liberdade no meio da igreja, da comunidade dos discípulos aqui em Arthur Alvim, Indaiatuba, para servir a igreja, para liderar células, para cuidar das crianças, para abrir novas igrejas, Pai. Eu oro, Senhor, por esse povo, eles são o melhor de Deus aqui para essa região, Pai. O Senhor nos escolheu e nós vamos a lugares que ainda nem imaginamos. Nós vamos ainda para lugares que nem passou na nossa mente. O Senhor vai nos colocar, e pessoas aqui que elas dizem assim mesmas, e eu sinto de falar isso, meus irmãos, você se sente um nada, você se sente um menor, como Davi era o menor da casa do seu pai, mas Deus escolheu você, Deus te escolheu para servir, Deus te escolheu para amar. Ele vai te colocar em lugares de muita necessidade, para que você brilhe. Como Paulo diz ainda no capítulo 2, vocês brilharão como estrelas no meio das trevas. Oh Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria que você agora passasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado.